Toda ação provoca uma reação. E Putin sabia que atacando a Ucrânia estaria sujeito à reação de uma parte do mundo. Sabia que as chances de uma reação militar eram pequenas e sabia que as retaliações deveriam acontecer nos campos diplomático, comercial e principalmente econômico. E desde 2014, quando ocorreram os conflitos entre Rússia e Ucrânia, que terminou com a anexação da Península da Crimeia pelos russos, Putin teve tempo de organizar uma nova invasão, prever as consequências e se preparar para elas. Mas será que Vladimir Putin foi capaz de prever tudo? A Rússia está realmente preparada para todas as sanções que estão sendo impostas? A economia russa será capaz de resistir aos duros golpes que estão sendo impostos pelas potências aliadas? Para saber as respostas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Rússia e as sanções que podem levar o país à ruína. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa não viu um ataque tão intenso como o ataque da Rússia à Ucrânia. Depois de décadas onde aconteceram ataques menores e com consequências limitadas, a Europa volta a ter um conflito de grandes proporções e com consequências que vão se espalhar pelo mundo. Como mostramos no último vídeo, antes de atacar a Ucrânia, Putin colocou em prática um plano para conseguir aliados e apoio de vários países. No vídeo também explicamos que, de certa forma, seus planos estão sendo bem-sucedidos. Porém, como já era esperado, os Estados Unidos, a União Europeia e os aliados da OTAN reagiram com pesadas sanções que devem atingir em cheio a economia russa, sua sociedade e até mesmo o exército russo. E agora veremos quais são as medidas adotadas até o momento e como elas possuem o potencial de destruir a economia russa e reduzir o poder de Putin, mesmo que o mundo ainda continue necessitando do petróleo, do gás e de outras matérias-primas produzidas pela Rússia. Foram muitos países que se posicionaram a favor da Ucrânia. Porém, para evitar uma guerra de proporções inimagináveis, nenhum dos aliados ucranianos enviou tropas para ajudar no conflito. Mas como uma guerra é disputada muito além do campo de batalha, esses países estão usando as armas possíveis para interferirem no conflito e castigar a Rússia. E nessa batalha, os inimigos russos atacaram primeiro, tomando medidas que excluem a Rússia do sistema financeiro mundial. Essas medidas podem atingir duramente a Rússia, como vamos ver a seguir. As primeiras medidas limitam o acesso da Rússia e de suas empresas ao financiamento estrangeiro. Foram criadas barreiras para a compra da dívida russa e os Estados Unidos bloquearam os principais bancos russos, que a partir de agora já não podem realizar operações em dólares, que correspondem à maioria das transações internacionais. Reino Unido e União Europeia seguiram o mesmo caminho dos Estados Unidos e aplicaram sanções semelhantes. E isso foi só o começo. Logo vieram outras medidas, até mais duras que as já citadas. Vários bancos russos foram expulsos do sistema SWIFT, um sistema que funciona como uma cooperativa dos principais bancos do mundo, com sede na Bélgica e que tem a finalidade de realizar a comunicação de todas as transações financeiras mundiais. Essa sanção, somada com a impossibilidade de operar em dólar, deixa quase todos os bancos russos isolados do sistema financeiro mundial. Essa mesma sanção foi aplicada em 2011 aos bancos iranianos e teve resultados catastróficos para a economia do Irã. Provavelmente tenha o mesmo efeito com a Rússia. Se você reparou bem, começamos esse último tópico afirmando que vários bancos russos foram excluídos do sistema SWIFT. Mas como a Europa pretende continuar comprando gás e petróleo da Rússia e também receber a dívida de mais de 120 bilhões de dólares que o governo russo possui com os bancos ocidentais, foi necessário deixar alguns bancos com acesso ao sistema para poder realizar essas transações.
Como veremos, essas são medidas duras, mas ainda insuficientes para fazer Putin recuar dos ataques. Putin, como bom estrategista, enquanto se preparava para o ataque, também tratava de criar condições para resistir às sanções que imaginava receber. Sabia que precisava ter reservas para custear as guerras e os gastos do governo enquanto durassem as sanções, ou pelo menos até que encontrasse uma alternativa. Para suportar esse período, ele fez uma imensa reserva avaliada em 600 bilhões de dólares em diversos ativos. O grande problema para a Rússia e para Putin é que as reservas estão espalhadas em vários países do mundo, como França, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Alemanha, China, entre outros. E a maior parte desses países estão contra a Rússia nesse momento e resolveram bloquear o acesso do Banco Central Russo ao dinheiro. Com exceção da China, todos os outros países anunciaram o bloqueio. Contando com as reservas poupadas na China e o ouro, as reservas russas agora se resumem a mais ou menos 200 bilhões de dólares. A falta de acesso às demais reservas já está sendo sentida e seus efeitos veremos a seguir. Com o bloqueio das reservas e a fuga de capital estrangeiro por conta da guerra, o governo não terá capacidade de manter o valor da moeda. Em apenas um dia, o rublo registrou uma queda histórica de 30% em seu valor com relação ao dólar. Com a desvalorização da moeda, as importações ficarão mais caras e a inflação deve disparar. Essas medidas eram inesperadas e provocaram reações internas duríssimas por parte do Kremlin. Para estancar a retirada de capitais estrangeiros, o Banco Central Russo aumentou a taxa de juros de 9,5% para 20%, e o governo também proibiu os investidores estrangeiros de liquidarem suas posições na Bolsa de Valores de Moscou. Esse tipo de bloqueio de reservas já foi aplicado em outras ocasiões, em países como Venezuela, Coreia do Norte e Irã. Porém, é a primeira vez que é aplicado em um país que pertence ao G20. E Putin tem conseguido outros feitos bem raros em relação às sanções internacionais, como fazer que até um país que historicamente não se posiciona em conflitos armados fique contra os russos. A Suíça, país que se manteve neutro em todos os conflitos armados desde 1815, anunciou que vai acompanhar as sanções da União Europeia. Os bloqueios econômicos, como foram aplicados e se forem levados adiante, podem ter o efeito de uma bomba na economia russa. E essa não é a única frente em que os países aliados estão atacando. Existem ainda outros bloqueios com grande capacidade de provocar danos ao maior país do mundo. Também estão sendo impostas mais sanções para proibir a Rússia de comprar materiais tecnológicos e várias empresas como Shell, Ford, Boeing, Apple, Disney e Adidas estão reduzindo ou encerrando suas operações no país. Esse é outro golpe duro, mas que não será capaz de gerar pressão no governo como na próxima sanção que falaremos. Por mais que Putin seja autoritário e tome sozinho as decisões na Rússia, ele necessita apoio para se manter no poder e talvez o apoio mais importante seja o dos oligarcas russos, que controlam as maiores empresas e possuem negócios com o governo, se calaram a respeito da invasão da Ucrânia. Porém, diante das ações de países bloqueando os bens desses magnatas, vários deles já começaram a se posicionar contra a guerra e, portanto, contra Putin. Outra medida adotada com o objetivo de isolar a Rússia acabou atingindo também os oligarcas. União Europeia, Reino Unido e Canadá fecharam seus espaços aéreos para aeronaves russas, incluindo aviões particulares. Com a restrição de voar para fora do espaço aéreo russo, os poderosos se veem cada vez mais sem saída e aumentaram as pressões para que Putin desista da guerra. E Vladimir Putin pode ter mais motivos para desistir do que já mostramos até aqui.
Embora estamos falando de medidas tomadas longe dos campos de batalha, o desenvolvimento da guerra também pode pressionar Putin a bater em retirada. Por toda a movimentação do exército russo, é de se imaginar que Putin acreditou que seria uma guerra rápida. Com um exército muito maior, mais preparado e com a Ucrânia lutando sozinha, tudo poderia ser resolvido rapidamente. Porém, o exército ucraniano estava em melhores condições do que imaginado, e a chegada de armamento de países favoráveis à Ucrânia está tornando a guerra mais difícil para a Rússia e com resultados imprevisíveis. E com todas as restrições financeiras impostas à Rússia, cada dia mais de guerra pode representar um golpe duríssimo nos cofres russos, em sua população que também começa a se manifestar contra a guerra e, por último, contra Vladimir Putin. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que essas sanções serão suficientes para fazer com que Vladimir Putin recue e desista da guerra? Ou todas essas reações foram consideradas pelo estrategista russo e o país está preparado para suportar os ataques e seguir adiante com a guerra? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.